o nosso sempre bonito mês de agosto. Temos aí o último dia de mercado internacional para fazer um recap. Temos muita coisa a acontecer, portanto há algumas coisas no mercado nacional que eu não vou abordar, algumas notícias que estão a ser também avançadas em várias equipas. Eu vou guardar isso para amanhã e amanhã vamos nos focar naturalmente no mercado português. Aliás, os próximos 2 dias vão ser focados no mercado português. Temos aqui ainda assim algumas coisas de Portugal, mas vamos uma coisa mais telegráfica, sem grandes análises. Vamos começar com uma situação do Benfica. Morato, oficializado como reforço do Nottingham Forest. O valor são os tais 17 milhões de euros que tínhamos aqui falado, mas tinham-nos dito que os 17 milhões iam ser praticamente todos a pronto, portanto, a transferência. Mas não, é 11 milhões de euros mais 6 de bónus, portanto são os tais 17 milhões, mas já o Benfica recebe apenas, entre aspas, 11 milhões de euros. O Morato, 23 anos apenas, portanto ainda tem um bom potencial, assinou um contrato longo com o Nottingham Forest até 2029. No ano passado fez 35 jogos pelo Benfica, mas sabemos que muitos deles vieram naquela brilhante adaptação de Roger Schmidt, lateral esquerdo. O Roger Schmidt, que se calhar ainda durante o mercado podemos ter aí, não é, a situaçãozita da saída. Vamos ver, o Benfica ontem não correu bem. O Morato já não contou para esse jogo, ele que estava como quarta opção para a central do Benfica. Ontem surpreendeu, não é? O Benfica com a entrada do António Silva no lugar do Tomás Araújo, depois do António Silva até teve azar no gol do Moreirense, mas o Morato segue então para a Inglaterra. Quem deve continuar em Portugal é Martim Neto, que vai ser emprestado ao Rio Ave. O Martim Neto que já no ano passado esteve emprestado ao Gil Vicente, fez 33 jogos, 1 golo e 2 assistências. Tem ainda contrato de mais 4 temporadas com o Benfica e agora vai seguir para Vila do Conde, para a equipa de Luís Freire, o Rio Ave. No Sporting, Conrad Arder é agora mais possível para os Leões. E porquê? Porque o mercado internacional fechou e nem a Real Sociedade nem o Brighton conseguiram a contratação deste avançado dinamarquês que pertence ao Norte Zealand. No Sporting continua a negociar o Arder por na casa dos 20 milhões de euros. Ele que esta época já leva 2 golos, 2 assistências em 6 jogos. Ele tem apenas 19 anos e portanto é o grande alvo do Sporting para esta reta final de mercado. Caiu o Ioannidis e agora fica o Conrad Arder como a principal opção. Vamos ver se vai haver aqui também alguma surpresa nos próximos 2-3 dias, mas a Arder é neste momento só sobra o Sporting, digamos assim, no que diz respeito à corrida, a não ser que apareça aqui alguma surpresa, e atenção porque pode haver, há outros mercados que ainda não fecharam, mas neste momento o Sporting está na corrida para ter o Conrad Arder, este avançado internacional jovem pela Dinamarca, pelas camadas jovens da Dinamarca. Outro internacional jovem, mas neste caso português, é Dário Essugo, que vai seguir por empréstimo pela segunda vez, mas neste caso para o Las Palmas. Vai ser companheiro de equipa de um outro português que também foi emprestado a Las Palmas, já vamos falar sobre ele. Dário Essugo, que depois de meia época nos Chaves, onde as coisas não lhe correram particularmente bem, mas também seria difícil, o Chaves estava já bastante ali numa seguimento de maus resultados muito grande. O Essugo, que fez toda a pré-temporada com o Ruben Amorim, fez 2 jogos na equipa principal do Sporting já esta temporada, entrou para jogar 12 minutos contra o Nacional e 4 minutos contra o Farense, agora segue por empréstimo, é um empréstimo de 1 ano, sem opção de compra. O Essugo, que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos, tem ainda mais 3 anos de contrato com o Sporting e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto oficializou a chegada do Noén Pérez, ele que chega então por empréstimo da Udinese, este internacional argentino. Há aqui uma surpresa que eu confesso que não estava à espera. O Futebol Clube do Porto anunciou que pagou 4,1 milhões de euros pelo empréstimo, mas quando se pensava que ia ser uma obrigação de compra de 13,3 milhões de euros, eis que não, que é uma opção de compra, portanto não é líquido que o Futebol Clube do Porto vai contratar. É provável, a não ser que a época corra trágica ao Pérez e ele seja absolutamente um descalabro, mas vamos acreditar que não. É um jogador que estava completamente seguríssimo na Udinese. Ele fez os 3 jogos da Udinese esta temporada até o momento. Vinha de 2 anos onde fez sempre 36 jogos na equipa italiana. Dizia-se até em Itália que a Udinese não estava sequer a preparar um plano B para a saída do Pérez. O que é certo é que o jogador quis sair, o Futebol Clube do Porto atacou e conseguiram o grande alvo para a defesa da equipa de
Vítor Bruna. Ainda a questão do Jair, há novidades, mas depois falamos delas amanhã. O Pérez, que então assinou por empréstimo 4.1, opção de compra de 13.3 milhões de euros. Quem não vai ser colega de equipa do Pérez é o Romário Baró, seguiu para o Basileia, desculpem, o Basileia da Suíça, que oficializou a chegada do internacional português sub-21. Romário Baró chega por empréstimo ao Basileia, um empréstimo que rende apenas 150 mil euros. Há aqui mais alguns bónus que pode fazer chegar aos 400, 500 mil euros, mais coisa menos 500, é 500 mil euros, e há uma opção de compra de 1.5 milhões de euros que o Basileia pode ativar, e é apenas, se não estou em erro, por 75% do passe. O Romário Baró prometeu muito, foi o MVP daquela Youth League que o Futebol Clube do Porto conquistou, acabou por nunca conseguir impor-se, nem mesmo nos empréstimos ao Estoril e ao Casa Pia. No ano passado teve aquela situação com o Barcelona que lhe custou muitos minutos, e agora segue para o Basileia. O Farense fez a maior venda da sua história, vendeu o Bellamy por 5.5 milhões de euros, o jogador argelino, que segue então para o Hull City, depois de muito tempo se ter apontado o jogador ao Marselha. O Hull City entrou e garantiu a contratação do Bellamy, ele que no ano passado foi a grande figura do Farense, ofensivamente, Ricardo Velho defensivamente, Ricardo Velho que para já ainda não saiu. O Bellamy no ano passado fez 35 jogos, 7 golos, 5 assistências, rende 5.5 milhões de euros já e mais 3 milhões em bónus, portanto, aglomerando tudo, podemos falar aqui de 8.5 milhões de euros pelo Bellamy, que é uma venda absolutamente brutal, especialmente porque ele tinha uma rescisão que, se não estou em erro, 7 milhões de euros, portanto, excelente venda por parte do Farense. O Farense, que teoricamente já terá contratado o substituto do Bellamy. Falamos de outro jogador argelino, ainda que este seja franco-argelino também. Falamos de Mehdi Mergen, não sei como é que se diz. É um jogador que pertencia ao Guingamp, vai rescindir com o clube da segunda liga do futebol francês e vai assinar a custo zero com o Farense. Falamos de um jogador de 27 anos, faz mais ou menos a mesma posição do Bellamy, pode atuar mais ao meio, pode atuar também descaído pela esquerda, ele é esquerdino, e vai assinar, ao que tudo indica, a custo zero. O Sporting Clube Braga oficializou hoje o Ismael Garbi, provavelmente vai oficializar ainda hoje a chegada do Rafik Guitane, mas o Garbi é oficial. Chega a custo zero, passe partilhado com o Paris Saint-Germain, contrato até 2029, cláusula de rescisão de 35 milhões de euros. É oficial o Garbi, então a parceria Braga-Paris Saint-Germain a funcionar. O Garbi, que no ano passado esteve emprestado ao Stade de Lausanne, fez 31 jogos, 7 golos e 6 assistências. Na segunda liga, duas situações muito interessantes. A primeira é o Arthur Chaves, que foi oficializado como reforço do Hoffenheim da Bundesliga, ele que pertencia ao Académico de Viseu, desculpem. Ele é um jogador que na altura, o Académico tem aí uns donos e tal, e há aí toda umas situações. Na altura, quando ele foi contratado, foi uma grande notícia, porque o Académico de Viseu tinha pago 2.1 milhões de euros para contratar um jogador, o que para a segunda liga é absolutamente absurdo. Ele esteve alguns anos no Académico de Viseu, ele chegou muito novo ao Académico de Viseu, e agora segue para a Bundesliga. Não se sabem os valores, mas segundo se diz, não só o Académico de Viseu fez lucro, portanto foi uma venda superior aos tais 2.4, 2.5 milhões de euros, como foi mesmo uma venda muito, muito interessante, não só para a segunda liga, como para o mercado português. Portanto, não sabemos quanto é que foi o negócio, mas diz que é um negócio extremamente avultado para a realidade do futebol português. Portanto, o investimento na altura do Académico de Viseu, que sabemos que tem aí donos e tal, situação, ele que fez 2 épocas no Académico de Viseu, primeira época 35 jogos, no ano passado alguns problemas físicos, fez 21 jogos, segue agora para o clube da Bundesliga, o Hoffenheim. E ainda na segunda liga, dizer que o Matias Lacava rescindiu o contrato com o Vizela e assinou pelo Atlético Goianiense. O Lacava é um belíssimo jogador, criativo, um pé esquerdo brutal, ele é internacional venezuelano, mas havia ali uma situação com o Vizela, porque dizia-se, eu não sei se isto é verdade ou não, mas dizia-se que o pai do Lacava era investidor na SAD do Vizela e que era por isso que ele jogava e não sei o quê, então criou-se todo ali um movimento contra o Lacava em Vizela e ele que até começa a época a titular, faz um golo e uma assistência,
já na segunda liga, e agora rescinde contrato e vai jogar para o futebol brasileiro. Se não estou em erro, segundo o Atlético Goianiense, assinou por ano e meio, portanto até dezembro de 2025. É uma pena, eu gosto do Lacava, ele já tinha passado também pelo Tondela e agora vai jogar no futebol brasileiro. Lá por fora, finalmente, depois de meses e meses, Manuel Ugarte foi oficializado como reforço do Man United. É os tais 50 milhões de euros mais 10 milhões por objetivos. O Sporting recebe aqui uns pozinhos do mecanismo de solidariedade, o Famalicão também. E o jogador que esteve apenas um ano no Paris Saint-Germain segue então para o Man United. Gosta desta contratação. Ele no ano passado fez 37 jogos e apenas entre aspas, fez 2 assistências e segue agora para o Manchester United. Jota é reforço do Rennes e, ao contrário do que se imaginava e que nós falámos aqui algumas vezes, não vai por empréstimo com opção de compra, mas sim, em definitivo, por 8 milhões de euros. É o regresso do Jota ao futebol europeu. Ele que na altura foi comprado pelo Al Ittihad Jeddah por quase 30 milhões de euros. Foi, ou é, uma das vendas mais caras do futebol escocês. Acho que ainda é a venda mais cara, porque eu acho que o O'Reilly, que foi para o Brighton, entretanto já se lesionou e vai ter que ser operado, eu acho que ele não chegou a tanto. Eu acho que o Jota ainda é a venda mais cara do futebol escocês, mas não tenho certeza. Vai então, agora rumou ao futebol francês, ele que não teve um ano fácil e agora vai tentar relançar a sua carreira no Rennes. Ele que, quando estava no Celtic, chegou a ser apontado à seleção nacional, depois caiu um bocadinho no esquecimento e agora aos 25 anos vai jogar para o Rennes. Espero que ele realmente possa reencontrar a sua melhor forma. João Pedro Neves Filipe vai então jogar no futebol francês, mais uma razão para acompanharem o futebol francês. Em Itália, o tal negócio da troca entre o Milan e a Roma aconteceu mesmo, mas por empréstimo. Tammy Abraham vai seguir, ou já seguiu, por empréstimo da Roma para o Milan, este internacional inglês que no ano passado, por causa de alguns problemas físicos, também não só fez apenas 12 jogos, ele que, quando chegou à Roma em 21-22, fez uma época brutal, fez 27 golos em 53 jogos, depois no ano a seguir as coisas já não lhe correram tão bem, agora vai ser emprestado por uma temporada sem opção de compra da Roma para o Milan, vai ser orientado por Paulo Fonseca. Vamos ver por quanto tempo, porque em Itália já se diz que se o Milan não ganhar o próximo jogo, o lugar de Paulo Fonseca pode estar em risco. O Milan não começou nada bem. No sentido oposto, do Milan para a Roma, emprestado um ano, Salamakers, o Alexis Salamakers, que diz que chegou a ser apontado ao Benfica, eu confesso que não apanhei essa. O internacional belga vai seguir então por empréstimo do Milan para a Roma. Ele que no ano passado já tinha estado emprestado ao Bolonha, fez 32 jogos, 4 golos e 2 assistências. O colega de equipa do Dário Ezugo no Las Palmas vai ser o Fábio Silva. Vai ser emprestado pelo Wolverhampton ao Las Palmas. É já o 4º empréstimo de Fábio Silva desde que chegou ao Wolves. Já foi emprestado ao Anderlecht, ao PSV, ao Rangers e agora ao Las Palmas. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Fábio. Fun fact, ou uma curiosidade, eu tenho uma aposta com alguém aqui da redação do 00. Eu apostei que até ao próximo Campeonato da Europa, portanto 2028, o Fábio Silva vai ser titular num jogo pela seleção. Vamos ver. Acham que eu vou ganhar ou vou perder? Eu começo a achar que vou perder. Mas pronto, tenho essa aposta. Outro português que foi emprestado a um clube espanhol foi o Chiquinho. Depois de ter sido muito apontado ao Sporting, as coisas não se encaminharam nesse sentido e ele segue emprestado pelo Wolverhampton para o Mallorca de Espanha. Ele que no ano passado esteve com sucesso no Famalicão, 27 jogos, 5 golos, 3 assistências. Vai agora jogar no futebol espanhol no Mallorca. O Leipzig tentou o António Silva, não conseguiu, mas reforçaram-se com um jogador internacional pelos Países Baixos que, no fundo, vai ser o sucessor do jogador que o Leipzig perdeu para o Al Nassr, que há uns dias. Falamos de Lucharel Gertruida, o internacional neerlandês que deixa então o Feyenoord, ele que foi formado no Feyenoord, titular indiscutível do Feyenoord nos últimos anos. E que, aliás, desculpem, nos últimos anos é campeão pelo Feyenoord. Feyenoord ganhou a Liga, não no ano passado, mas há 2 anos. E, portanto, o Gertruida segue para o Leipzig, assinou um contrato... Assinou aqui um contrato, 20 milhões de euros, assinou um contrato até 2029. Ele que segue então para o futebol alemão.
é o reforço do Leipzig, que, como sabemos, é adversário do Sporting, não é? Na Liga dos Campeões. Entretanto, saiu o calendário da Liga dos Campeões, saiu há bocadinho, sábado de manhã, portanto podem já ir consultar, marcar as vossas viagens. Ainda em Espanha, vamos falar, ainda em Espanha não, mas voltando à Espanha, vamos falar de Chico Geraldes, vai jogar na segunda Liga Espanhola, vai jogar ao serviço do Eldense, ele que estava ao serviço do Jor, da Malásia, rescindiu, vai jogar agora no Eldense, ele que tem andado aí por uns sítios interessantes. Não se conseguiu impor e agora segue para o segundo escalão do futebol espanhol. Ainda em Espanha, dizer que a Real Sociedade faz aqui uma contratação muito interessante de futuro. Um jogador que chegou a ser apontado ao Porto, chegou a ser apontado ao City. Falamos de Ori Oscarsson, o internacional islandês de apenas 20 anos, ponta de lança. Custou 20 milhões de euros ao Clube Basco, ele que pertencia ao Copenhaga da Dinamarca. No ano passado tinha feito 15 golos em 41 jogos. Este ano já levava 7 golos em 12 jogos, é reforço da Real Sociedade, 20 milhões de euros. Atenção a este miúdo. É apontado como tendo aí talento de futuro. Gosto desta contratação da Real Sociedade. Perderam alguns jogadores, mas mantém-se uma equipa muito competitiva. Gonzalito Plata, antigo jogador do Sporting, vai agora jogar no Flamengo. Ele que estava ao serviço do Al-Sadd do Qatar. No ano passado fez 33 jogos, 12 golos, 8 assistências, portanto números interessantes para o Qatar. Segue agora para o Flamengo por 3,8 milhões de euros, assinou um contrato até janeiro ou dezembro, final de dezembro de 2029. Ele tem apenas 23 anos, não é? Lembram-se que ele apareceu muito novo no Sporting, mesmo muito novo. Até foi uma surpresa ele ter jogado tanto no primeiro ano, estamos a falar de 19-20, ele chega ao Sporting em 18-19, depois em 19-20 até consegue aparecer. Com o Ruben Amorim as coisas não lhe correram tão bem, ainda foi testado naquela posição de ala direito, mas as coisas acabaram por não correr bem. No Valladolid sobressaiu, depois foi para o Al-Sadd, agora é reforço do Flamengo, bom reforço. O Arsenal contratou Raheem Sterling. Eu não coloquei aqui o Jadon Sancho. O Jadon Sancho, desculpem, seguiu para o Chelsea. Depois do Ten Hag dizer que ele não ia sair, ele foi para o Chelsea. Podemos falar aqui um bocadinho do Jadon Sancho. Eu vou aqui abrir no instante a ficha dele. Esqueci-me de o meter aqui na minha lista, mas para vocês é igual, porque eu acrescento aqui o jogador. Vamos então ao Jadon Sancho. Foi emprestado ao Chelsea. O Ten Hag tinha dito poucas horas antes da oficialização que ele já não ia sair, e portanto o jogador vai para o Chelsea. E atenção, porque de acordo com a imprensa britânica, o Jadon Sancho vai para o Chelsea por empréstimo este ano, mas há uma obrigação de compra na casa dos 30 milhões de euros. Portanto, atenção, ele vai ser jogador do Chelsea. Falamos de um internacional inglês que na altura, quando foi contratado ao Dortmund, custou 80 e tal milhões, 84, 85 milhões de euros. As coisas correram absurdamente mal. Acho que nos piores cenários que pudesse imaginar do Sancho no United, acho que se cumpriram todos. Acho que pior só se ele tivesse agredido a filha do presidente, porque as coisas correram péssimas. Ele, na estado do Dortmund, não contava para Ten Hag. O Ten Hag tinha dito que ele ia ficar, mas não ficou, e é agora jogador do Chelsea e vai fazer a posição, mais ou menos, porque o Sterling não contava, do Raheem Sterling, que foi oficializado como reforço do Arsenal, empréstimo de um ano, sem opção de compra. O Sterling, que no ano passado fez 43 jogos, 10 golos e 8 assistências, e o Sterling está perto de cumprir o bingo, não é? Se calhar só se ainda for jogar ao Manchester United para cumprir o bingo dos maiores clubes ingleses. Formado no Liverpool, brilhou no City, já esteve no Chelsea, agora vai estar no Arsenal. Raheem Sterling... Bem, o Chelsea, confesso que... Pronto, vamos ignorar. Vamos ver como é que corre a época do Chelsea. Quem não vai ficar no futebol inglês é o Ivan Toney, que aos 28 anos segue para o futebol da Arábia Saudita, segue para o Al Ahly Jeddah, vai rumar por 40 milhões de euros. Ele que, tirando aquela situação lá das apostas e não sei o quê, papel, fez sempre épocas muito boas na Premier League, fez sempre grandes épocas no Brentford. No ano passado fez apenas 4 golos, mas no ano anterior fez 21 golos em 35 jogos. Portanto, é um jogador que segue agora para o futebol da Arábia Saudita. Deixem-me só molhar aqui a garganta. Vamos lá então. Depois de Ivan Toney, continuamos em Inglaterra, porque o Wolverhampton garantiu, depois de ter deixado sair o Chiquinho e o Fábio Silva, garantiu por empréstimo o Carlos Forbes, um português que estava ao serviço do Ajax. Era uma das afirmações do Ajax nos últimos tempos. Na época passada
Fez 32 jogos, 3 golos, 4 assistências. Ele que é formado no Manchester City, fez primeira parte de formação no Sporting, mas depois rumou muito novo para o City e estava no Ajax há um ano apenas. Esteve apenas um ano, foi apenas na época passada. Segue agora para o Wolverhampton, regressa a Inglaterra, este internacional português. Eu vou assumir que é sub-21, não sei se é capaz de ser sub-21. E segue por empréstimo com uma opção de compra de 13,5 milhões de euros. É quanto o Wolverhampton poderá pagar na próxima temporada para ter o Carlos Forbes. É um jogador que estamos atentos, porque se ele explodir, e realmente no ano passado teve ali uma mini explosão, se ele explodir, não é? Já sabemos como é que é, a nossa seleção está sempre atenta, achamos nós. Quer dizer, o que ainda está lá com 17 anos. O Betis oficializou a contratação de Giovanni Lo Celso, ele que regressa ao Betis. Ele tinha passado lá por empréstimo que há uns anos na altura no Paris Saint-Germain, depois rumou ao Betis, já tinha sido emprestado 2 vezes ao Villarreal. No ano passado esteve na equipa principal do Tottenham, fez 24 jogos, 2 golos, 2 assistências. Agora vai em definitivo para o clube de Sevilha, ele que está com 28 anos, um jogador talvez não tenha atingido o potencial que se imaginava quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain ao Rosário Central, mas não deixa de ser um bom reforço para a equipa do Betis. O Betis que fez quase um plantel novo, o Real Betis Balompié fez quase 13 ou 14 contratações, portanto isso é que foi contratado. Deixaram-se ir foi o Fekir, eu não coloquei aqui, mas o Fekir saiu, eu acho que foi para o Al Jazeera, mas não tenho certeza agora de cabeça, mas o Fekir, Nabil Fekir, saiu do Betis, mas agora entrou o Giovanni Lo Celso. Ainda no mercado espanhol, foi uma das grandes surpresas, o Sebastián Haller, aos 30 anos, é emprestado ao Leganés, ele que no ano passado, aliás, nos últimos tempos, desde que chegou ao Dortmund, teve aquela situação do tumor e que ele combateu e esteve algum tempo afastado do futebol, ele que brilhou imenso ao serviço do Ajax. No Dortmund naturalmente teve aqueles azares, vai tentar relançar a sua carreira aos 30 anos por empréstimo no Leganés, eles que garantiram a subida de divisão ao principal escalão, se não estou em erro, não é? O Leganés subiu no ano passado, ou estou a dizer a geneira, deixem-me confirmar. Não, estou a dizer bem, ganharam a segunda liga, muito bem. E agora seguem para... Aliás, agora vão ter o Sebastián Haller. Voltamos à Inglaterra para falar de Nketiah. O Eddie Nketiah vai então ser reforço do Crystal Palace oficial. Eu achava que este negócio já estava feito, confesso, mas só foi oficializado ontem, portanto vamos falar aqui dele. Deixa o Arsenal, este jovem internacional inglês avançado, com pouco espaço no Arsenal. Ainda assim, no ano passado fez 37 jogos. Segue para o Crystal Palace e esta é a grande diferença entre os clubes de média, pequena dimensão em Inglaterra e de todos os outros países do mundo, talvez com exceção do futebol alemão, que tem também alguma capacidade, mas poucos. São os clubes de média dimensão que têm esta capacidade. O Crystal Palace pagou 29,9 milhões de euros, vamos arredondar para 30 milhões de euros por este avançado, e ainda com bónus de quase 6 milhões de euros. Portanto, esta transferência no fundo pode chegar a 36 milhões de euros por parte do Crystal Palace. Portanto, como é que se pode competir com isto? Assina um contrato até 2029. Por outro lado, o Brighton deixou sair o Billy Gilmour, 18 milhões de euros para o Nápoles, este internacional escocês que vem de épocas muito interessantes ao serviço do Brighton, titular, no ano passado fez 41 jogos, não marcou nenhum gol, curiosamente, é quase estatisticamente impossível ser titular tantos jogos e não marcar um único gol, mas ele também não é um jogador de marcar muitos golos. Aliás, ele não marca um golo. Jesus, em equipas principais ele nunca marcou. É lá, isto é impressionante. Marcou alguns golos pelo Chelsea sub-23, mas em equipas principais 19-20 não marcou pelo Chelsea, 20-21 não marcou pelo Chelsea, 21-22 não marcou pelo Norwich e desde 2022 até agora não marcou pelo Brighton. Isto é quase estatisticamente impossível. Eu acho que nem que ele fosse guarda-redes ele marcava um golinho. Fogo, impressionante. Não há um remate, uma bola que sobre, uma coisa qualquer. Deus do céu, Billy Gilmour, vamos lá marcar. Este ano eu acredito que vai marcar. Vou estar atento. É demasiados anos para não marcar um golo. Ele tem 23 anos e não marcou um golo na sua carreira como sénior. Vamos lá, Billy, vamos lá. Ele vai então ser reforço do Nápoles, 18 milhões de euros. Vamos ver quantos milhões de euros é que vai custar cada golo do Billy Gilmour, estou a brincar. O Neto é guarda-redes do Arsenal, é no fundo o substituto do Ramsdale, vai ser o suplente do Raya, ele que chega do Bournemouth, curiosamente para onde foi o Kepa Arrizabalaga. O Neto então, se é para ser suplente no Bournemouth, mais vale ser suplente no Arsenal, chega por empréstimo de uma temporada e aparentemente não há opção de compra. Vamos fechar com, para mim, a história do dia de ontem. Esta é daquelas
que me faz acreditar ou que me enche o coração de que o futebol é um mundo do qual devemos gostar, devemos amar, mas não devemos querer fazer muito à parte. Vamos lá então. A Roma oficializou Manu Koné. Ora, Manu Koné, que pertencia ao Borussia Mönchengladbach, chega por empréstimo da Roma, chega por empréstimo à Roma e há uma opção, ou é obrigação? É uma obrigação de compra de 18 milhões de euros. Até aqui tudo bem, a Roma queria um central e, portanto, garantiram a chegada do Manu Koné. Porquê é que isto é engraçadíssimo? Porque a Roma tinha tentado uma contratação de um jogador, que eu confesso que agora já não me lembro o nome, mas vou lá chegar rapidamente, porque eu falei disto há 2 dias, mais coisa menos coisa. Foi agora está-me a faltar aqui o nome, caraças, queria-vos dizer o nome, e agora está-me aqui a faltar. Poças. A Roma que estava... era o Kevin Danso, exatamente, Kevin Danso. Ele chumbou nos exames médicos. E ao chumbar nos exames médicos, a Roma precisou de rapidamente tentar contratar um central. E chegaram a acordo com a Juventus para um empréstimo do Tiago Djaló com opção de compra. Estava acordado entre os dois clubes. Aparentemente, o Tiago Djaló fez exames médicos na Roma, estava em Roma, viajou para Roma, e a Roma colocou-o num hotel à espera de, vamos finalizar o negócio, exames médicos e não sei o quê. Eu confesso que não sei se ele chegou a fazer exames médicos, mas dizem a Itália que terá feito, não é certo. Ele estava num hotel à espera que a Roma lhe apresentasse o contrato para assinar e para ser oficializado. Tudo tranquilo. O problema é que a Roma não disse ao Tiago Djaló que Tiago, nós queremos-te, mas estamos à procura de alguém melhor. Portanto, tu és a nossa segunda opção. És o nosso backup. Mandaram o Tiago Djaló para um hotel. Ele esperou, enquanto a Roma fechava o Manu Koné. E o Tiago Djaló, a certa altura, chateou-se e foi-se embora. E há imagens dele sair do hotel irritadíssimo, porque a Roma colocou-o lá à espera enquanto tentavam contratar um jogador melhor. E contrataram o Manu Koné. Portanto, eu diria que o Tiago Djaló vai torcer imenso pelo mal da Roma. E eu, se fosse Tiago Motta, treinador da Juventus, nos jogos que eu tivesse que fazer contra a Roma, o Tiago Djaló era titular, porque ele vai estar com uma vontade de rebentar com a Roma que vai ser hilariante. E portanto, o Manu Koné é o reforço da Roma, o Tiago Djaló vai continuar na Juventus. É uma pena para o nosso Tiago Djaló, que no ano passado fez apenas um jogo pela Juventus, também alguns problemas físicos. Vamos ver que oportunidades é que ele terá este ano com o Tiago Motta. Adorei esta história e só denota que há muito pouco coração no futebol. Meus amigos, foi longo, 27 minutos, vamos fechar. Amanhã vamos nos focar mais no mercado português, porque também não haverá mercado internacional. Eu quase que aposto que o episódio de amanhã vai ser curtinho, com algumas oficializações em Portugal, mas tendo em conta que há jornada hoje, clássica, não sei o quê, eu acho que as coisas vão marinar um bocadinho hoje para ser depois tudo oficializado na segunda, até para não tirar o foco e não sei o quê. Mas certamente vamos ter muita coisa para falar nos próximos 2 dias. Não se esqueçam, o Mercado Flash vai ter ainda mais 3 episódios, terá amanhã, terá na segunda. E na segunda-feira vamos ter os nossos especiais, que já são habituais, de acompanhamento do mercado. Eu espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas teremos um por volta das 4 da tarde, comigo e com o Humberto. Depois eu vou embora, descansar, já chega. Vou depois... Aliás, vamos aqui ao início. O Mercado Flash de segunda-feira vai sair de manhã. Sair de manhã, com tudo o que se está a falar, lançar no fundo do dia. Depois, durante o dia, por volta das 4 da tarde, estaremos em direto para falar, eu e o Humberto, sobre o que foi o mercado e o que ainda pode ser o resto do dia. E depois, à noite, se não estou em erro, por volta das 8, mais coisa menos coisa, haverá mais um direto. E depois haverá um outro direto ao final do mercado que vai até ao fecho já das inscrições. Portanto, eu estarei no primeiro, o Humberto estará nos 3 e eu não sei quem são as outras pessoas que estarão nos outros, confesso, já não sei, mas nós depois anunciamos isso nas redes ao longo dos próximos dias. Portanto, não se esqueçam, há mais 3 episódios do Mercado Flash amanhã, horário normal, obviamente conjugando aqui com os jogos da Liga. Haverá depois na segunda e na terça-feira o rescaldo geral do último dia do mercado em Portugal e, no fundo, fazer aqui um
Portanto, um adeus ao mercado até janeiro. Portanto, não se esqueçam, está tudo em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado está na... Desculpem, para isso. O mercado é a minha parte favorita do futebol.